Olá, estamos apresentando recursos pedagógicos para a semana 4 de nossas atividades acadêmicas do curso de licenciatura em matemática da Universidade Aberta do Brasil, nessa componente metodologia da pesquisa científica. Neste sentido, nós caminhamos para já ir trabalhando aqueles elementos que vão confluir na elaboração do material para fechar essa componente curricular, que será o seu projeto de pesquisa. Neste momento, vamos pensar um pouco sobre o método das ciências, já caminhando na direção da elaboração do trabalho. Objetivos aqui será, então, entender que não há produção de conhecimento científico sem uso do método científico. Analisar que existem perspectivas diferentes na relação entre sujeito e objeto do conhecimento. Estudar o método científico, tornar-se o caminho para a produção do saber científico. Ou seja, sintetizando, vale dizer que não há produção científica sem o método científico, que seu objeto de pesquisa, que sua produção, ela não chegará ao público geral com qualidade acadêmica sem antes passar por uma publicação científica e pelo olhar acadêmico, pelo olhar pedagógico, didático, com base na metodologia científica feito por uma banca de pessoas qualificadas no campo da produção científica, seja para uma revista, para um congresso, seja a sua qualificação para finalizar seu projeto de pesquisa, ou seja, para uma banca de mestrado, doutorado, enfim. É preciso uma banca de doutores, uma banca de mestrandos que elaboram essa avaliação do seu trabalho de pesquisa, que precisa necessariamente ter base na produção científica. De maneira bastante simples, nós poderíamos aqui colocar as etapas dessa produção que vamos exigir nesse momento, nessa componente curricular. Então, você teria a observação, o problema, a hipótese, os experimentos, a análise e, por fim, a conclusão do teu trabalho. Vamos pensar um pouco sobre o que seria a observação. Nós vimos na semana anterior um vídeo que trouxemos já de uma produção que estava direcionada, um vídeo de um médico, alguém da área de ciências, mas que apresenta naquele vídeo a metodologia científica de maneira geral, mas dizendo que no final, ou no vídeo seguinte, vai falar sobre essa metodologia para a medicina. No nosso caso, nós temos essa base teórica que é preparada para todas as ciências, para as pesquisas em geral, e nós precisamos pensar a aplicação disso no campo de pesquisas da área de matemática ou especificamente na área da licenciatura, que seria a área pedagógica, que seria a área de ensino no campo da escola, tendo a escola como locus de pesquisa. Então, um exemplo seria a observação. A observação de onde? Do universo escolar. A observação de uma sala de aula. Um exemplo de um olhar na sala de aula hoje pode ser sobre o celular na sala de aula. E aí? Quais são as questões que envolvem essa presença simplória na sala de aula, que é a do celular? Pensando nisso, qual seria o problema? O problema necessariamente é algo danoso, é algo ruim, é algo que atrapalha? Possivelmente não. O problema de pesquisa pode ser algo que aponta no questionamento daquele cenário, mas que pode trazer
benefícios, que pode trazer solução. Então, o problema necessariamente não quer dizer diretamente o que a palavra nos traz no senso comum, que é algo que é ruim. Então, o problema é algo que a gente vai examinar. Observado esse cenário, qual é a hipótese? Será que o celular é apenas um problema do ponto de vista do que a palavra traz? Que na maioria das escolas, na grande parte das escolas, existem até instrumentos legais para proibir a sua presença? Será que a presença do aparelho não favorece outras formas de ensino e aprendizagem? Por exemplo, como podemos ver nessa imagem, de forma colaborativa, que esse ensino saia das quatro paredes da sala de aula, essa aprendizagem saia desse cenário militar das salas, das banquinhas arrumadas, e possa favorecer o diálogo entre os aprendentes fora da escola? Eis a questão que pode ser pensada, uma das questões que pode ser pensada. Dito isto, pensado sobre o que fazer nesse cenário, que é real, em todas as escolas esse cenário é real, é preciso pensar do ponto de vista metodológico e com aquela metodologia que você pensou em trabalhar, qual é a melhor forma de fazer os experimentos, de fazer a pesquisa, de fazer a verificação desses pontos que foram levantados até aqui. Com isso, nós temos a análise do cenário real que você levantou através da sua pesquisa, através do seu levantamento de dados, que pode ser quali ou quantitativo. Isso é uma das decisões que precisam ser tomadas quando se pensa elaborar a pesquisa. No nosso caso, você pode ver na bibliografia do curso, pode ver na ementa dessa componente curricular, que nós apontamos para a educação como melhor opção a pesquisa qualitativa ou a pesquisa-ação, aquela onde você vai trabalhar mais a fonte de informação vinda do levantamento das falas dos sujeitos. É uma pesquisa que se faz, em geral, com um grupo bastante restrito, com bastante pequeno, onde você pode trabalhar 1, 2, 3, até no máximo 10 pessoas num grupo, para que você possa ter uma melhor estratificação das falas disso. Então, esse levantamento, ao lado da base teórica necessária, levantada ao longo dos estudos sobre essa questão que você está trabalhando, vai te ajudar a elaborar sua percepção dentro das bases científicas do que venha resultar desse trabalho. Por fim, como último ponto e essencial, nós temos a questão da conclusão do trabalho. À luz do que foi a observação, à luz do que foi o problema, à luz do que foram das hipóteses levantadas ou da hipótese levantada, à luz dos dados, dos experimentos pensados, à luz da base teórica, feita a análise, nós temos, por fim, a conclusão com base científica desse problema estudado e, por fim, aquelas soluções apresentadas em forma acadêmica por você, apresentada à comunidade escolar, comunidade científica, para publicar numa revista, num congresso, seminário, etc. E, claro, nesse momento, nós estamos falando, lembrem, do projeto de pesquisa. Essa é a tarefa a ser cumprida à luz de toda a teoria dentro dessa componente curricular que nós estamos trabalhando nesse momento. Há muito material que vocês podem ver dentro da bibliografia básica, há muito material disponibilizado na internet, no Google Acadêmico, e também há muitos vídeos já produzidos sobre essa questão.
Na área de matemática, os títulos publicados são um pouco mais restritos. É mais recente as pesquisas no campo da educação matemática. Nós apresentamos, por fim, como dica final, um livro bastante interessante, bastante de fácil leitura. É um livro organizado pelo professor Marcelo Bormann, que é um dos expoentes da educação matemática do Brasil, por Jussara Loyola, com um prefácio belíssimo do professor Biratano D'Ambrosio. Um livro, como eu disse, de fácil leitura, 120 páginas, mas em acho que 3 artigos importantes que vocês podem pesquisar, ter ele disponível em PDF. Do contrário, podem solicitar que a gente aqui por e-mail pode organizar esse envio. O e-mail está aqui no rodapé, frs4@sim.fpe.br. É isso, sucesso nessa componente. Um abraço a todos e todas.